Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, antes de mais nada, eu agradecer aí as quase 900 visualizações do vídeo passado, vídeo edição especial, que eu fiz em homenagem ao meu amigo Pastor Elvis Guimarães, que confessou o pecado dele, entregou o ministério, por enquanto, tá? E pedir para os irmãos cobrir em oração a igreja, tá? Para que ela se permaneça no caminho certo. Essa linha aqui de vídeo que eu faço, irmão, é um canal auxiliar para ajudar a sua fé. Eu volta e meia estou explicando isso aí. Porque o que aconteceu, apesar de ser impactante, isso é pro bem, e pro muito bem, tá? Porque eu estava conversando com o irmão Carlos Guerra, tá? Muito carinho com você, tá, meu mestre? Eu estava falando que Deus também, além de ele ser especialista em consertar as besteiras que a gente faz, ele é um excelente cronologista, tudo dele é no tempo certo. Então, se ele permitiu, ele poderia esticar essa situação, entendeu? Mas um abismo vai chamando outro abismo. Apesar dele não se meter no nosso livre-arbítrio, ele arma as situações no momento certo, entendeu? Porque lá na frente a gente vai precisar do fortalecimento, mesmo que isso venha depois de uma queda. Porque Davi foi o que foi depois que ele caiu. E ele caiu em coisas que talvez a maioria dos irmãos aqui, ninguém aqui faria. Então aqui não é o julgamento de escala de pecado, é o julgamento de conserto. E o título desse vídeo vai mostrar, o que me inspirou a fazer esse vídeo é o seguinte: eu já estava querendo fazer esse vídeo antes desse acontecimento aí com o pastor Elvis. Só que, para você ver como é que Deus ele arma as situações, esse vídeo, eu recebi comentários aqui de uns irmãos que já saíram da igreja. Você vê que eles põem o carinho ainda, mesmo ter saído da igreja, eu não sei em que condições, tá? Se foi de modo litigioso, se foi que não teve as reivindicações atendidas, né? Ou cansou de esperar uma resposta, um conserto do pastor, pela parte do pastor e foi embora. Eu só sei que ele era uma pessoa maravilhosa, meus amados irmãos. Uma delas é o seu Luiz. Tem o seu Luiz antigo, né? Que saiu com aquela confusão lá, que meu irmão estava envolvido, e tem um outro seu Luiz, que é o pai da Bruna, o pai do... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Do Bruno, né? Eu chamo ela de Bruna, da Carolina, que era ela era flautista e ele era o tecladista. Rapazes talentosos, tá? O seu Luiz, por exemplo, eu gostava muito da oração do seu Luiz. Eu era idólatra do seu Luiz. Por quê? A oração daquele homem, uma vez esse homem me orou, e a semana toda, irmão, foi cliente em cima de cliente. Foi muito serviço, uma semana muito próspera para mim. Mas só tem um detalhe, para você não colocar a culpa na coincidência. Tem semanas para você que trabalha, que vem muito trabalho e você se cansa. Dessa vez, e tem dias que tem pouco trabalho e você se cansa do mesmo jeito. Mas depois da oração desse homem, a quantidade absurda de clientes, eu não me cansei, isso eu percebi. Isso não é coincidência, isso é a oração de um homem poderoso. Era um homem zeloso dentro da igreja, entendeu? Que cuidava da igreja, cuidava até do jardim da igreja. E nessa leva, né, de pessoas que vieram depois daquela confusão do golpe lá, da tentativa de golpe, vieram as pessoas talentosas, principalmente pelo louvor. Se você descer nos meus vídeos aí, você vai ver um louvor chamado Aleluia, que só tem uma palavra. Aleluia. É a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Eu tenho que filmar isso para botar no meu canal. Então, meus amados irmãos, um desses, pessoas que saíram, não sei qual a condição, não vou aqui focar nisso, é o irmão Andrei. O irmão Andrei Torre. Então, esse vídeo também é em homenagem a ele, porque no meu canal tem uma pregação dele na Voz da Verdade de 2 horas. Nesse dia, o pastor Elvis ia pregar. Mas, de repente, deu um problema na garganta do pastor e o pastor passou o microfone para o Andrei pregar. Meu irmão, foi uma das mensagens mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. E o título eu botei para chamar a atenção mesmo. É tão maravilhosa quanto perigosa. Por que perigosa, irmão? Porque o tempo está findo. E as pessoas estão brincando de ser religioso, brincando de igreja como se fosse um evento social, indo lá, não para ver Jesus, mas para ver, prestar atenção na vida dos outros. Então, o Andrei, ele tem uma calma e uma dicção que eu sou fã. E você vê nitidamente que não era ele que estava falando ali. Na calma dele, na voz mansa e delicada, igual aquela passagem lá de Elias, ele mandou o recado para a igreja e eu postei no meu canal. Está lá embaixo.
Quem quiser aí pode botar o link, eu vou deixar o link dessa pregação fixa nos comentários. E ele estava falando, irmão, uma coisa que já na minha linha. Então eu vou pedir autorização para os irmãos, são 4 minutos de áudio. Primeiro eu vou ver aqui, ó, quando eu mandei para ele a mensagem em memória do pastor Alves Guimarães, ele falou assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão, bom dia. Vamos orar pelo nosso irmão. Sabemos que todo erro tem consequência, mas nosso papel como irmãos não é punir, sim ter misericórdia e pedir misericórdia. Ele é um bom homem e necessita da mesma graça de nós. Aí ele falou: como você está, meu irmão? Como vai a vida com Jesus? Vejo sempre seus vídeos, sei que você está caminhando, graças a Deus. A pergunta é mais sobre o que Deus tem falado contigo. Ultimamente, Deus me deu uma visão mais ampla a respeito da salvação. Eu mudei a forma que eu olho para essa questão. Esse é o objetivo desse vídeo. A salvação é um efeito colateral, tá? Aí está falando: estou ouvindo seu áudio, meu irmão, mas já adianto que não tem nada a ver com o pastor Elvis ou a Igreja Cristã Voz da Verdade. Na verdade, é um detalhe que eu percebi que cometemos quando o assunto é falar de salvação. Eu vou te explicar o que aconteceu. Ele me mandou 2 áudios, só que o vídeo vai ficar muito longo, eu vou botar só o primeiro áudio. E depois ele mandou um texto base, que eu vou ler, esse capítulo, Hebreus capítulo 6. Então, ouça isso, irmão, se não é Deus falando pela boca desse homem. Um talentoso. Ô Andrei, tu tem que voltar, cara. Tu não só tem um talento como baixista, não. Você é um dos mestres, irmão. Então, se você, não sei se você vai estar satisfeito aí, igual aquele jogador de futebol que vai jogar lá fora e fica satisfeito, ficar com saudade, pode voltar. Pode voltar que a igreja precisa da tua imensa sabedoria. Preste atenção nisso, meus amados irmãos. Para início, né, meu irmão, se você ouviu algum barulho estranho e tal, é porque eu estou aqui no meu trabalho. Mas agora eu estou num momento tranquilo, né? Estou esperando acontecer alguma coisa ali, terminar uma situação, mas não tem problema. Se por algum motivo a gravação se interromper de forma brusca, é por causa disso, né? Alguém chegou e tal, aí eu interrompi a gravação. Mas vamos lá. O que acontece é, uma vez, né, um dia desses, lendo os Filipenses capítulo 3, onde Paulo começa a falar muito sobre essa questão de não confiar na carne, né, de que ser fariseu não era grandes coisas, que os ritos, né, a religiosidade, e tudo aquilo que ele entendia como Deus tinha caído por terra quando ele conheceu a Cristo. E aí, algo que ele fala ali ficou muito na minha cabeça durante um tempo, que é quando ele diz o seguinte, que por amor, né, a esse conhecimento de Cristo, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha pensado que sabia, tudo aquilo que ele achava que era importante, ele refutou como perda. E aí ele diz, né, que tudo aquilo tinha virado como se fosse um esterco, né? E ele fazia isso porque ele queria ser achado em Cristo. E isso me chamou muita atenção, sabe? Quando ele diz assim, porque eu quero ser achado nele. E aí isso começou a ficar no meu coração e eu comecei a buscar entendimento a respeito disso. E qual era a visão de Paulo ali? Porque Paulo ele não dá muita ênfase nesse texto, e em vários outros, né, quando a gente começa a ter essa visão, exatamente a respeito da salvação. E aí veio algo na minha cabeça, né, e que a princípio me chocou, mas depois eu entendi. Que é assim, a frase era, a salvação, ela é um efeito colateral de algo muito maior, muito mais grandioso, que é o encontro com o nosso Deus. Então, quando a gente fica, né, o tempo todo preocupado com a salvação, de perder a salvação, de ganhar a salvação, da sua salvação, a gente acaba tirando o foco de que o Evangelho ele não aponta para a salvação, ele aponta para Cristo. E aí, sabe, parece polêmico, mas é verdade. Porque quando você está em Cristo, quando você é achado nele, a salvação é algo que vem junto, entendeu? E o mais importante para a igreja não é a salvação, é ser achado nele. Uma vez aconteceu uma coisa lá na consagração, e eu lembrei logo disso, quando me veio essas coisas, né?
essa visão nova. Que foi uma irmãzinha que ia de vez em quando nas consagrações lá, ela morava até em Realengo. E aí teve uma vez que ela falou algo assim, que ela queria estar onde Jesus está. Se Jesus estivesse num quartinho, é ali que ela queria estar. E aí isso complementa, depois de tanto tempo, né, isso que eu comecei a observar, né, que a gente às vezes, por falta de atenção, começa a focar muito em questão de ser salvo, ser salvo. Imagina, meu irmão, se você descobre que alguém só quer falar contigo porque você tem uma casa boa. Não, eu quero ser amigo do irmão Eric, porque ele tem uma casa com piscina, ele tem dinheiro, ele tem algo bom, entendeu? Algo bom para me dar. Isso não é bom, entendeu? E a gente, para crescer, para continuar crescendo no Evangelho, tem que passar disso, né? A salvação, ela vem junto, mas o nosso alvo é Cristo. Então, quando a gente fica... Isso foi até o início, né, de todo esse pensamento completo, na verdade, a completude disso veio quando uma pessoa realmente falou isso comigo, na igreja que eu estou agora, né? Chegou e falou, meu irmão, porque tá arriscado a gente perder nossa salvação. Aí eu brinquei e falei com ela, sabe o que é engraçado? Eu nunca ouvi ninguém falar que tá arriscado a gente perder Cristo. É sempre salvação, é sempre aquilo que Ele pode nos dar. Porque não me entenda errado, meu irmão. A salvação é um efeito colateral. Porque se nós estivermos onde Jesus está, com Ele, estamos salvos. Entendeu? Então é só um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença entre você olhar para Jesus e olhar para aquilo que Ele pode te dar. Vocês entenderam o áudio do irmão Andrei? Tem uma frase que eu boto no Facebook dizendo, parece simples, e é. Porque Deus fala em letras claras, tá? O Evangelho é muito mais simples do que você imagina. Deus é muito mais acessível aqui embaixo do que muita gente prega. Então, você vê, eu respondi para ele nesses áudios, porque se eu for botar os áudios aqui, irmão, vai o vídeo todo, vai os 33 minutos todo do vídeo e eu não vou conseguir ler o capítulo 6 de Hebreu comentado, tá? Que é o tema desse vídeo, que é muito importante, ainda mais nesse momento da igreja. Mas, meus amados irmãos, o telefone, o WhatsApp, a internet, ele serve para isso, para edificação. Não para você ficar ligando, glória a Deus que as pessoas também me conhecem. Ninguém passou zap para mim aqui querendo saber de fofoca. São, realmente, você vê os comentários, 45 comentários, irmão, do vídeo passado. A maioria absoluta, todos eles preocupados com a recuperação do pastor. Isso é ser igreja, entendeu? Isso é ser igreja. Então o telefone, uns usam para fazer fofoca, inferno da vida dos outros. Entre eu e o irmão Andrei e muitos outros irmãos, serve para edificação. Esse homem, ele me ensinou muito, e ele diz que aprende muito comigo, mas todos nós aprendemos com Cristo, tá? Eu disse para eles, que ele deu esse exemplo aí, que as pessoas só chegam para Jesus por interesse. A gente está com muito, estava falando com o irmão Carlos Guerra, a gente está muito pede, irmão, às vezes sem perceber. Vamos passar a agradecer mais ao Senhor, porque está vivo hoje, andando, sentindo o gosto das coisas, sem dor. Isso é uma bênção nos dias de hoje, tá, irmão? Tem Satanás usando laboratórios aí para deixar a gente prostrado, doente, de preferência num caixão ou numa cama de hospital. Então vamos passar a agradecer por a gente ter aberto os olhos, tá? Eu agradeço a Deus antes de abrir os olhos, porque você acorda primeiro antes de abrir o olho. Aí a gente fica pensando assim, eu estou vivo ou estou morto? Se eu estou vivo, glória a Deus por mais um dia, porque você tem um propósito nesse mundo. E Ele é dono do ouro e da prata. Entendeu? Ele emprestou para Satanás governar no templo dele, para não ter dúvida, para eliminar qualquer dúvida quem é o bem e quem é o mal. Mas o dono do ouro e da prata é Ele. Então, se você for amigo desse homem, esse homem é imortal, tá? O Filho do homem, Jesus Cristo, é imortal. E ele diz que na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, se você for amigo desse homem, apesar, tá? Independente do dinheiro que ele tem, da riqueza que ele tem, da imortalidade dele, logicamente, pela amizade, aonde ele está, ele vai querer que você esteja.
É simples assim. Então, olha só. O irmão Andrei citou o Hebreus 6 e o subtítulo já chama atenção. Exortação à busca da fé madura. Eu estou martelando nos meus vídeos. Fé madura. Aqui é alimento sólido. E glória a Deus eu estou vendo a igreja, a maioria dos membros da igreja, já como alimento sólido. Eu tenho que exaltar isso também, irmão. Não é só crítica, não. Vocês estão crescendo em sabedoria. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se é que os milagres não estão manifestando na sua vida, mas em brevemente se manifestará, porque é um processo, tá? E outra coisa, se não está acontecendo, reveja a sua fé. É mais simples que pode se imaginar. Eu estava falando com a minha esposa, estava desconfiando que o pastor Elvis anda muito doente pro meu gosto. Isso aí aconteceu com Jó, querido. Para mostrar pra gente que a gente, né? O livro de Jó, que Jó é uma realização de Jesus Cristo. O que aconteceu com Jó e com Jesus Cristo, que na Bíblia os dois são a mesma coisa. Jó é Jesus Cristo, nitidamente. E Jesus Cristo é Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com esses dois personagens da Bíblia é para ensinamento e provavelmente não vai acontecer com outra pessoa. Então eu conheço gente que toda hora está levando pancada de Satanás aí. Tem alguma coisa errada, irmão. Porque a prova tem um período. Se for esticando muito longo aí é porque você não está aprendendo. Então vai continuar o ciclo. Então, eu sempre falo que personagens da Bíblia, quando tem um nome, é porque tem uma história, Jesus Cristo. Quando eu rebato aquele negócio de estocar alimento, quando a pessoa usa José, José era um político, tinha um nome, entendeu? José, filho de Jacó. Ele era tipo o vice-presidente mundial da época. Ele tinha todo o orçamento do mundo, no caso o Egito, para fazer aqueles silos lá para cumprir o sonho do Senhor. Então foi José. Tem coisas que foi feito para José, tá me entendendo, irmão? Então quando acontece alguma coisa na Bíblia cujo nome, o próprio José mesmo, olha só, ele era subordinado a Potifar, mas a mulher de Potifar, que causou toda a confusão, é chamada apenas de mulher de Potifar. Ela não tem um nome. Então, quando não tem nome na literatura e na Bíblia, quer dizer que pode acontecer com qualquer um. E em livros inteiros também. Porque até hoje as pessoas estão falando assim, quem é o autor de Hebreu? Acho que foi Apolo, quem escreveu foi Paulo. Meu irmão, não interessa. E se Deus não permitiu que mostrasse o nome do autor, isso quer dizer que esse livro serve para qualquer um. Ele é completamente atemporal, irmão. É isso que eu quero que vocês... Porque tem muita gente, isso é resquício de religiosidade, tá? A pessoa querer saber quem fez. Eu fico lendo essa Bíblia King James aqui, é de estudo. Aí você vê a introdução, fala, exegetas se reuniram para discutir quem é que escreveu. Gente, a essência, tudo bem, a história eu vou respeitar, né? Eu sou estudioso, tem que levar crédito. Mas a essência, eu estou aqui para pregar a essência, irmão, não detalhes técnicos, entendeu? Vamos lá. Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Senhor, bendito Jesus Cristo. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Deus. Ele está falando assim, você já entrou na igreja, você já veio como estás. Não permaneça como está, vamos crescer. Da instrução acerca de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e dos eternos. Sigamos, pois, avante. Ele ainda bota o ponto de exclamação. Sigamos, pois, avante. E se Deus o permitir, faremos isso. Ele está falando, você já sabe os detalhes técnicos da liturgia. Vamos seguir agora para a maturidade. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Irmão, essa passagem aqui essa palavra aqui, o versículo 4, 5, 6, é muito forte. Mas eu também vejo muitos pastores usando isso contra os membros da própria igreja. Aqui ele está falando especificamente dos apóstolos.
apóstatas da fé, aqueles que experimentaram. Irmão, eu converso com Deus sobre isso. Eu não me imagino voltando atrás do que eu era. Porque Deus, ele me dá provas diárias. Irmão, eu oro sem cessar. Eu me pego pensando em Deus, conversando com Deus a cada 40 segundos. Eu estou falando sério. A minha oração de manhã, a minha oração de noite não é tão longa. Porque Deus não precisa ler um livro todo dia, não precisa de um memorando. Eu falo com ele como um amigo, mas eu converso com ele o tempo todo. Estou falando a liturgia, a oração formal de joelho, não é muito longa. E é mais para agradecer e para pedir não para mim, mas para as pessoas que estão precisando. E principalmente para que essas pessoas experimentem o Deus que eu experimentei, que mudou a minha vida. Então essa palavra aqui, irmãos, você está pregando e direcionada à igreja, você vai matá-la de demasiada tristeza. Eu estou falando de pessoas que viram milagres, por exemplo, dentro da igreja do pastor Elvis, e hoje está na bebida. E hoje está acreditando em anjos. Tá? Está acreditando em anjos, idolatrando anjos. Voltou a bebida. Eu vou fazer o que o meu coração manda. Eu estou pregando um Deus aqui não tão rigoroso, mas não é um Deus, literalmente é Deus dará não, irmão, que permite muita coisa não. E isso tem a ver com a parte da amizade da Cristo, entendeu? Que amizade é essa que tu só vai fazer o que desagrada o homem, rapaz? Tu tá me entendendo? Então aqui, esse texto aqui é para os apóstolos. O que é apostasia? É você voltar atrás. Você aprendeu sobre um Deus maravilhoso, experimentou os milagres do Deus maravilhoso. Está me lembrando muito aquele povo lá, que só ia atrás de Jesus por causa do pão. Jesus deu uma bronca, vocês só vêm atrás de mim por causa do pão que merece. E eu garanto para você que muitas daquelas pessoas lá estavam dando soco e cuspe na cara de Jesus, apesar de Jesus só ter ajudado eles. É para essas pessoas esse texto, irmão. Porquanto a terra que absorve a chuva cai de tempo em tempo e dá colheitas proveitosas àqueles que cultivam e recebem a bênção de Deus. Todavia a terra que produz espinhos e erva daninha é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado no fogo. Quanto a vós, os outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que vossa situação é muito melhor, sendo beneficiado com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer de vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Isso aqui é mais uma prova cabal que Deus, quando ele julgar, ele vai usar uma balança. Eu vi muitos pastores, entendeu? Usando o trecho do livro das obras de Apocalipse, entendeu? Só para o lado do mal, do lado das más obras, botando num contexto que Deus vai condenar. Cara, mas ali, eu li e reli aquele trecho do Apocalipse. Ele não está dizendo o livro das más obras, ele tá falando o livro das obras. E como eu falei nos outros vídeos, num vídeo específico ano passado, se você pegar um aplicativo de Bíblia e escrever a palavra balança, ela vai aparecer dezenas de vezes, principalmente em Provérbios, que Deus detesta a balança desonesta, porque a balança é o símbolo da justiça. Então Deus, ele vai pesar na balança, irmãos, as suas boas e as más ações. Quando você prega num contexto de só más ações, você também vai humilhar a igreja. E você vai fazer o irmão que está caminhando, a irmã que está caminhando, frustrado. É balança, irmão. Então, esses meus vídeos é para estimular vocês, é o seguinte, que a balança das suas boas ações pesem mais do que as más. Entendeu? Por isso que tem média na escola, não é todo mundo que tira nota 10, irmão. Tem uma pessoa que tira nota 7, tira 8,5, entendeu, irmão? Mas tem uma média. A média que eu estudava na minha quinta série, colégio particular muito bom, colégio Fluminense, era 7. Mas a maioria tem colégio que é 5, tem colégio que é 6. A minha média era 7. Então, se você tirar assim a média 7.1, 7.0, 7.5, tu passou de ano. A salvação é assim, é isso que eu quero que vocês... Que Deus considera a semente do pecado, irmão. Deus considera o arrependimento. Não é o pecado, é o arrependimento. Pastor Elcio foi pelo caminho de Davi, cara. Errou. Quem não erra, cara? A gente erra todo dia. Mas o negócio é o arrependimento. Cristo morreu por causa disso, cara. Se você não considerar isso, você não é amigo de Jesus. Se você não é amigo de Jesus, por que tu quer ir morar com ele, cara? O vídeo está falando de salvação, tá? E eu sou bastante sincero e direto.
E uso vários exemplos porque Deus me deu boa memória. E está falando, a situação de vocês é bem melhor, porque vocês serviram o Senhor, você escolheu o caminho. Tem gente que está sofrendo. Então eu oro para que Deus faça, mande sonhos, mande tudo, convença, crie situações, convença a pessoa, entendeu? Que o Cristo é o caminho, que esse mundo é uma loucura. Entendeu? Esse mundo está indo para o abismo sem freio, irmão. E tem muita gente de carona nesse caminhão sem freio aí indo para o abismo. Entendeu? Para que eles possam alcançar essas bênçãos também. Porque Deus não é injusto, Ele está falando, não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, irmão. Se você está fazendo um bom trabalho, se tu é um bom coração, está ajudando os outros, seja com palavra, se não é levar uma palavra, uma visita, ou com uma cesta básica, Deus está. Tudo anotando na carteirinha dele. Que Deus trabalha com balde, com pecado, que vai enchendo o balde, aí ele estoura e arrasa tudo, mas ele também trabalha com caderninho, anotando o que você fez de bom, irmão. Nós servimos um Deus justo, irmão, proporcional. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligente, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou, esteja certo de que abençoarei e farei numerosos seus descendentes. Esteja certo, irmão, quando Deus fala isso, é maravilhoso. Esteja certo, você está vendo tudo desabando, você não está vendo nada no horizonte, você não está vendo a luz no fim do túnel, aí você ora, aí Deus, ou Ele fala diretamente, ou Ele manda um anjo, ou Ele fala no teu coração, esteja certo que eu te abençoarei, aleluia, isso é uma garantia daquele que não erra, irmão, daquele que é fiel, irmão. Mas e aí, você vai aguentar o processo? Você vai botar a carroça na frente dos bois? Entendeu? Ou você vai aguardar? Eu não estou falando de passividade não, ficar esperando não. Irmão, estou falando é o tempo dele. O tempo dele é o Kairos, irmão. O nosso é o Cronos. A gente segue o Cronos, né? 1 segundo, 60 segundos, 1 hora, 24 horas, um dia, um mês, né? 12 meses, 365 dias. O Cronos que mata a gente. O rico, o pobre. Entendeu? O crente e o ímpio. Então é no tempo Kairos do Senhor, que pode ser mais rápido. Aí Pedro vem e dá a dica, apressando a vinda do Senhor. Ele está falando ali que a vinda de Cristo é uma coisa boa, então você pode apressar os planos de Deus, você demonstrando o tamanho da sua fé. Parece difícil, mas não é, irmão. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Paciência certeira, irmão. É o supra-sumo da fé. Eu sei que o Senhor vai agir, porque Ele já deu a garantia. Agora é só esperar. Viva a sua vida, irmão. Vai trabalhar, vai estudar. Mas continue orando a Deus sem cessar. Vai chegar uma hora. Eu falei, ó, eu jamais esqueço de quem me ajuda. Então, se um dia você me ajudou, mais cedo ou mais tarde, eu vou te abençoar. Aliás, o Senhor, né? Mas me usando para te abençoar. Ora, os homens juram por quem é maior do que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento. Entendeu? Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, o qual é possível que Deus minta. Ou seja, Deus, ele recorreu a um expediente formal para gritar para você, irmão, você confiou em mim, eu não vou te deixar na mão. Jesus, ele não fala, gente, Pai, isso é um dos momentos que Jesus chora de alegria, ele fala assim, Pai, ele fala assim, Pai, graças a Deus que o Senhor escondeste isso, né, dos sábios, dos poderosos, dos ricos, e revelaste aos pequenininhos. Deus, ele fala isso, ele, Pai, todo aquele que vem a mim, o Senhor que me deu, e aquele que vem a mim jamais é lançado fora. Isso é maravilhoso. Essa esperança
é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior, por trás do véu. Onde Jesus... Olha, presta atenção nisso aqui, irmão, eu vou repetir. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior, por trás do véu. Ele está falando do santo do tabernáculo interior. Ele está falando que quando você se firma na fé dessa promessa, você se torna um amigo especial para Deus. E que ele vai além de toda a religiosidade, porque o véu era um rito, né? Era uma coisa estabelecida aos sacerdotes, no caso ali, os levitas, né? Então, Deus, ele é além do rito, por isso que quando Jesus ele ressuscita, ele rasga o véu do templo em dois pedaços. Deus está também rasgando a religiosidade. Por isso que eu estou falando, irmão, Jesus é muito maior do que muita gente imagina. Muito mais além, irmão. Entendeu? É muito mais além. Tomara que vocês tenham, a fé de vocês vai chegar num ponto de você enxergar o Cristo como eu enxergo. E não vem falar assim, Ricardo, você é cheio de defeito. Aí sou, mas eu sou cheio de bênção também. Eu sou cheio de arrependimento também. Entendeu? Eu sou cheio de vontade de que as pessoas vivam melhor, fazer o melhor para as pessoas também. Entendeu? Não é só pecado, não é só livro das más obras que eu sou, não, irmão. Bota isso na cabeça de vocês, irmão. Onde Jesus adentrou por nós como percursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um dia eu vou pregar sobre Melquisedeque, é um personagem muito misterioso para uns, mas Melquisedeque Deus botou lá atrás para dizer que ele veio quebrar todo esse rito religioso, irmão. Eu estava falando o negócio do monte. Se você sobe o monte e encontra a presença do Senhor, continua subindo ao monte. Mas quando Jesus fala em Mateus 24 para você subir, fugir para os montes, ele está falando para você buscar as coisas que são do alto. Não é para você subir morro, literalmente. Tá me entendendo, irmão? Porque se for assim, se for levar tudo para o lado literal, você tem que andar com uma trave, uma perna de ter nos teus olhos. Porque ele diz assim, ó, hipócrita, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. A trave é um pedaço de madeira. Então, por que eu estou falando isso? Para de levar as coisas para o lado da literalidade, irmão. Passa a praticar o agradecimento, porque o agradecimento é a fé em Deus. Entendeu? A Bíblia, ela te indica, ela te dá muitos caminhos para você ir nessa direção, da fé genuína no Senhor. O Senhor, ele está assim, ó, atônito, tem muita gente para lá, para cá, perdida, com medo. E Deus está assim, gente, eu estou aqui. Entendeu? Mas ninguém vê, porque Jesus é invisível, por enquanto. Mas ele está aqui, irmão. Eu peguei isso aí como verdade, irmão. Minha vida foi transformada. Por isso eu gravo esses vídeos para vocês. Então, meus amados irmãos, esse é o vídeo de hoje, tá? Qualquer coisa deixe nos comentários se vocês não entenderam muito a mensagem, porque realmente é uma coisa muito, às vezes pode ser muito complexa para quem está saindo do leite para o alimento sólido. Mas eu vou trabalhar mais isso aí, e vocês vão entender de uma maneira mais simples ainda, tá? Mas a dica principal é essa: fé e agradecimento acima de tudo. E peça sabedoria, porque o resto vai vir naturalmente de arresto. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.